O medo de ficar doente, sofrer um acidente ou passar por uma tragédia pode ser paralisante. Para algumas pessoas, ele se torna uma presença constante, limitando decisões, impedindo uma vida plena. Mas esse medo excessivo tem raízes profundas e pode estar ligado a padrões emocionais que se formaram ao longo da vida. Hoje, vamos falar sobre o esquema de vulnerabilidade ao dano e à doença, um dos 18 esquemas da terapia do esquema de Jeffrey Young. Se alguém já te disse, ou se você mesmo já percebeu por conta própria, que tem um medo exagerado ou até irracional de ficar doente ou de sofrer algum tipo de desastre, este vídeo é para você. Fique comigo até o final para entender a raiz desse padrão e descobrir estratégias práticas para superá-lo. Se você é novo por aqui, eu sou o psicólogo Andrei, sou especialista em terapia do esquema e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Aqui no canal eu compartilho conteúdos baseados na ciência para ajudar você a entender melhor a sua mente e a melhorar a sua vida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. O esquema de vulnerabilidade ao dano e à doença é a crença exagerada de que o mundo é um lugar extremamente perigoso e de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. É comum que as pessoas que têm esse esquema vivam com ao menos um desses medos. Medo de desastres naturais, como um terremoto inesperado, um tsunami, medo de crimes, como ser assaltado ao sair de casa, medo de problemas financeiros graves, como por exemplo perder tudo com uma crise econômica, ficar na miséria ou até ter que morar na rua, ou mais comum ainda, medo de desenvolver uma doença grave, como um câncer, HIV ou um problema cardíaco repentino. Todos esses medos são baseados em possibilidades reais, afinal, acidentes acontecem, doenças podem surgir e desafios financeiros fazem parte da vida. No entanto, no esquema de vulnerabilidade ao dano e à doença, esses medos se manifestam de uma maneira exagerada, com uma intensidade muito elevada e uma frequência muito constante, dominando os pensamentos e impedindo que a pessoa viva com tranquilidade. O perigo deixa de ser uma possibilidade e passa a ser uma certeza iminente na mente dessa pessoa, mesmo sem evidências concretas para sustentar essa sensação. Na prática, pessoas com esse esquema podem evitar viajar, sair de casa em dias de chuva, fazer exames médicos constantes sem necessidade ou até deixar de se envolver em certas atividades pelo medo de acidentes. Isso gera um estado constante de alerta e de ansiedade. Imagina uma pessoa que evita andar de metrô porque tem medo de um atentado, ou que passa o dia pesquisando sintomas de doenças na internet e ela própria acaba se convencendo de que está gravemente doente. Uma vez eu tive um paciente que evitava viajar por mais de 10 anos porque ele tinha um medo intenso de sofrer acidentes. Sempre que ele pensava em entrar em um avião ou até mesmo em um ônibus para uma viagem curta, o seu corpo reagia com ansiedade extrema. Durante a terapia, percebemos que o verdadeiro medo dele não era o acidente em si, mas a sensação de perder o controle sobre a situação. Começamos um processo de exposição gradual. Primeiro, ele fez pequenas viagens de ônibus para cidades próximas. Depois, ele enfrentou um voo curto, acompanhado de uma pessoa de sua confiança. Com o tempo, ele começou a viajar sozinho. Não porque o medo desapareceu completamente, mas porque ele aprendeu a lidar com essa situação de forma mais saudável. Qual o segredo disso? Em vez dele fugir dessas situações que ele temia muito, ele escolheu agir, descobrindo que era mais forte do que ele pensava. Claro que isso não foi de uma hora para outra, foi um processo e eu respeitei muito o tempo dele e tudo foi muito bem planejado durante as sessões de terapia. Se você ainda não sabe o que é um esquema e tem curiosidade, quer aprender um pouco mais, vou deixar um encarte aqui em cima no vídeo para que você clique e possa aprender um pouco mais a respeito. Esse padrão geralmente se forma na infância ou na adolescência, muitas vezes influenciado pelo ambiente familiar. Por exemplo, se uma criança cresce com os pais que são super protetores ou são muito ansiosos, que sempre de forma exagerada dizem coisas para o filho como não corre, você pode cair, cuidado, você pode se machucar, ou se você sair de casa sem um casaco, vai ficar doente. Enfim, tudo isso pode reforçar a ideia de que o mundo é um lugar extremamente perigoso e de que a pessoa não vai dar conta sozinha, caso haja algum problema com ela. Outro fator comum
é a pessoa ter presenciado eventos traumáticos, como a perda de um ente querido por uma doença, um acidente grave na família, ou ela ter ouvido muitas notícias, tanto em noticiários ou dos próprios familiares, sobre assuntos alarmantes, sobre assuntos catastróficos que reforçam nela a sensação de um perigo constante. Então é aquela criança, aquele jovem que cresceu vendo e ouvindo notícias de catástrofe e isso alimentou, isso criou esse esquema de vulnerabilidade ao dano à doença nela. Por exemplo, uma criança que viu um parente ter um infarto, ela pode crescer acreditando que qualquer dor no peito significa que é uma doença grave. Ela pode se tornar um adulto que evita qualquer tipo de esforço, como fazer uma academia, uma atividade física ao ar livre, por medo de morrer repentinamente. Isso acontece porque, como ela teve esse evento traumático, ela associa qualquer dor no peito com um infarto. Aqui estão algumas estratégias simples, baseadas na terapia do esquema e na terapia cognitivo-comportamental. Sempre que sentir medo, pergunte-se: isso tem base na realidade ou é um exagero da minha mente? É importante fazer uma troca de pensamento, tentar ter uma outra perspectiva na sua forma de pensar. Por exemplo, se você pensa, se eu pegar um resfriado vou acabar internado, posso morrer. Você pode pensar da seguinte forma: se eu pegar um resfriado, o meu corpo vai lidar com isso como sempre fez. A técnica mais importante para quem sofre com esse esquema ou com qualquer tipo de ansiedade é o que nós chamamos de exposição gradual. Se você é do tipo de pessoa que costuma evitar lugares ou situações por medo, a melhor forma de reduzir essa ansiedade é se expor a esses cenários de maneira progressiva. O objetivo não é se forçar a enfrentar um grande medo de uma só vez, mas sim ir construindo segurança aos poucos. Pegando o exemplo do metrô que eu dei agora há pouco, vamos supor que você tem esse medo, você pode começar visitando uma estação sem entrar nele. Depois, tente dar uma volta curta, descendo na próxima parada. Aos poucos, vá aumentando a distância percorrida até você se sentir confortável com essa experiência. O mesmo vale para quem tem medo de médicos, de dentistas, de exames e por aí vai. Em vez de você evitar completamente, você pode marcar uma consulta apenas para ter uma conversa inicial, sem fazer exame nenhum, sem fazer nada nos seus dentes, por exemplo, apenas para você ir se familiarizando com o ambiente. Com o tempo, essa ansiedade tende a diminuir. E claro, você pode falar para o profissional que você está com ansiedade e que você está tentando quebrar essa ansiedade. Por isso que você apenas marcou ali uma conversa. Tenha certeza que um ótimo profissional vai te acolher, vai te apoiar e vai compreender o que você está passando. Esse processo de exposição gradual ajuda o cérebro a entender que o medo exagerado nem sempre se confirma na realidade. A cada pequeno passo que você dá, você está fortalecendo a sua confiança e reduzindo a influência do esquema de vulnerabilidade ou dano à doença sobre a sua vida. Práticas de meditação podem ajudar muito você a controlar esse esquema. O Mindfulness, por exemplo, se você é uma pessoa religiosa e gosta de meditar ali na Bíblia, se você é uma pessoa católica, gosta de meditar ali nos mistérios do terço, enfim, além de você reforçar a sua prática espiritual, isso também vai te ajudar muito a lidar com esse esquema. E por que isso acontece? Porque a meditação, a contemplação, ela acaba sendo uma técnica simples e muito poderosa para ajudar você a diminuir a ansiedade. Ela faz com que você traga o seu foco para o presente. Então, muitas vezes, os pensamentos de medo, elas surgem porque nós estamos imaginando cenários futuros de forma negativa que podem nunca acontecer. Quando perceber que a ansiedade está tomando conta, pare por um momento. Respire profundamente, sinta seus pés no chão, observe os sons ao seu redor, traga sua atenção para o que realmente está acontecendo agora e não para o que sua mente está projetando. Se você, por exemplo, está preocupado com uma possível doença, em vez de você ficar alimentando aqueles pensamentos catastróficos, concentre-se no que você está sentindo naquele momento. Faça-se essa pergunta: estou bem agora? Há algo realmente acontecendo comigo nesse instante? Isso ajuda você a quebrar o ciclo de ansiedade e traz mais clareza para as suas reações emocionais. Se você é do tipo que gosta de buscar muitas informações, tente buscar informações em lugares confiáveis.
Evite passar horas no Dr. Google pesquisando os sintomas, ficar lendo bulas de remédios. Eu garanto para você que isso só vai piorar o seu estado e vai pelo menos dobrar a ansiedade que você está sentindo naquele momento. Se estiver passando por uma preocupação que seja real, procure por um profissional da saúde. E se ainda assim você não se sente seguro, busque por opinião de mais um médico de sua confiança. Depois disso, depois que ele constatar que você está bem, que você não tem nada, pare por aí. Acredite no que ele disse. Se você não fizer isso, você vai ficar passando de médico em médico por muito tempo, gastando sua energia, gastando seu tempo, seu dinheiro, sem necessidade alguma. Agora, se o seu medo for intenso, busque por ajuda profissional. Em alguns casos, a ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, vai ser essencial para te ajudar. A terapia do esquema é muito eficaz para modificar essas crenças disfuncionais e reduzir o medo excessivo. É claro que o medo faz parte da vida. Claro que os perigos, as doenças, elas estão aí, elas existem. Mas quando tudo isso toma conta de você e começa a impedir você de viver com qualidade, de ter uma vida plena, uma vida saudável, uma vida feliz, é hora de você buscar ajuda, é hora de você começar a enfrentar isso. Você já percebeu esse padrão em você ou em alguém próximo? Comenta aqui embaixo que eu leio todos os comentários. Se esse vídeo te ajudou, curta e compartilhe com alguém que pode precisar dessa informação. E claro, se inscreva no canal para mais vídeos sobre terapia do esquema, neurociência e outros assuntos relacionados ao universo da psicologia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.